Milionário seguiu sua empregada depois do trabalho e não acreditou no que descobriu. Otávio era um daqueles homens que não precisava de mais nada. Tinha dinheiro o suficiente para viver 5 vidas, carros que nem dirigia mais, casas em lugares onde não ia há anos, funcionários para tudo, desde quem cuidava da adega até quem programava as luzes da piscina por aplicativo. Aos 67 anos, passava seus dias em meio a uma mansão silenciosa, rodeado por objetos caros, sofás de couro italiano e quadros que mal conhecia a origem. A esposa havia partido há quase 10 anos. Os filhos moravam fora, ocupados demais com seus próprios negócios e viagens. O neto mais novo ele só conhecia por foto. Otávio era rico, riquíssimo, mas acordava todo dia com a mesma sensação incômoda, de que no fundo algo muito importante estava faltando. Ele não sabia exatamente o que era, talvez propósito, talvez companhia, talvez simplesmente paz. O que sabia é que aquela solidão não era resolvida com mais um vinho caro ou uma viagem para Paris. A verdade é que por trás daquela imagem imponente de empresário de sucesso, havia um homem que sentava sozinho à mesa de jantar, que comia em silêncio, que esquecia o gosto da comida e o som da própria risada. Era um rei, em um castelo vazio. Entre os muitos funcionários da casa, havia uma mulher que chamava atenção, justamente por tentar não chamar atenção alguma. Dona Lúcia. Uma mulher de pouco mais de 60 anos, baixa, magra, com os cabelos sempre presos e um avental limpo amarrado com firmeza na cintura. Era ela quem cuidava da cozinha, da organização, da limpeza mais delicada. Nunca se atrasava, nunca faltava, nunca reclamava. Mas havia algo curioso. Toda tarde, assim que batia o ponto, ela ia embora apressada. Recusava carona. Dizia apenas, já está na hora. Não ficava para conversas, não tomava café com os outros, não aceitava bilhetes extras no pagamento. Simplesmente sumia. Otávio, que sempre foi controlador, começou a ficar incomodado. Aquela pressa toda não fazia sentido. Por que tanta urgência? Por que tanto mistério? Ela era boa funcionária, sim, mas parecia viver uma vida secreta fora dali. E por mais que aquilo não fosse da sua conta, a curiosidade foi crescendo. Otávio começou a observá-la mais de perto. Reparava que ela, de vez em quando, escondia alguma coisa na bolsa. Um pedaço de pão, um pote com comida, brinquedos velhos doados. Tudo muito discreto. Uma vez, ele a ouviu ao telefone, falando com uma voz que ele nunca tinha ouvido antes, firme, decidida, até nervosa. Não, espera eu chegar. Eu dou um jeito. Aquilo ficou na mente de Otávio. Até que, em um dia chuvoso de quinta-feira, ele decidiu fazer algo que nem ele mesmo achou que fosse capaz. Pediu ao motorista que seguisse Dona Lúcia discretamente. Queria ver com os próprios olhos para onde aquela mulher ia. Dona Lúcia saiu como sempre, de cabeça baixa, passos rápidos. Pegou um ônibus, desceu no centro, andou a pé por umas 4 quadras e pegou outro ônibus dessa vez, para um bairro distante, esquecido daqueles que o poder público finge que não existem. Otávio, dentro do carro, vendo pelas janelas, começou a sentir um desconforto no peito. Era como se tivesse saído da bolha de vidro em que vivia e estivesse pela primeira vez em anos enxergando a realidade. As ruas eram escuras, cheias de buracos, as casas, mal acabadas, com tijolos expostos e portões improvisados. E lá foi Dona Lúcia, entrando por um beco estreito, até parar diante de uma casinha com as paredes descascadas. Ela bateu palmas, e uma criança abriu o portão com um sorriso. Ela entrou. Otávio não resistiu. Pediu que o motorista estacionasse e saiu do carro. A chuva já era fina. Ele se aproximou em silêncio, até conseguir ver pela fresta da janela o que se passava lá dentro. E foi aí
que o mundo parou por alguns segundos. Aquela casa, tão pequena e simples, estava cheia de gente. Crianças sentadas no chão, jogando com brinquedos improvisados. 2 senhoras de idade em cadeiras de rodas. Um rapaz com deficiência mental. Uma moça jovem com um bebê no colo, claramente exausta. E no meio de todos, com o mesmo avental de sempre, estava Dona Lúcia, servindo sopa, penteando o cabelo de uma criança, dando remédio a um idoso, ouvindo histórias como se fosse da família. Havia ali um calor que Otávio nunca sentira dentro da própria casa. Dona Lúcia era o coração daquele lugar e fazia tudo aquilo, sem contar a ninguém. Otávio voltou para o carro sem dizer nada. O caminho de volta foi em silêncio. Ele, que sempre foi racional, agora sentia o rosto molhado. E não era por causa da chuva. Era emoção, era arrependimento, era vergonha. Por dias, ele não conseguiu parar de pensar naquela cena. Enquanto jantava sozinho, lembrava do refeitório improvisado daquela casa. Enquanto o som da televisão preenchia sua sala, lembrava dos risos das crianças que Dona Lúcia acolhia. Enquanto dormia em um colchão caríssimo, lembrava do colchonete no canto da sala onde uma idosa dormia, com uma manta doada por cima. E aí ele entendeu. Aquilo que faltava na vida dele estava lá. Otávio decidiu agir. Voltou ao local dias depois, sozinho. Conversou com os vizinhos. Descobriu que Dona Lúcia mantinha aquele abrigo há mais de 10 anos, que acolhia crianças abandonadas, idosos sem família, jovens com deficiência, rejeitados pelos próprios pais, que vendia bolo na feira para comprar fraldas geriátricas, que certa vez vendeu o próprio fogão para pagar um exame de sangue de um menino, e que nunca pediu ajuda a ninguém, apenas fazia o que achava certo. Otávio ficou impactado. Aquilo mexeu com algo dentro dele que estava adormecido há décadas. Passou a ir lá com frequência, mas sem se identificar. Levava mantimentos, pagava contas atrasadas, comprava remédios e então decidiu ir além. Contratou pedreiros, engenheiros, arquitetos. Reformou a casa inteira. Construiu mais quartos, um refeitório de verdade, banheiros adaptados, sala de fisioterapia. Fez tudo em silêncio, como se fosse uma ação da prefeitura. Mas chegou o dia de contar, de olhar nos olhos daquela mulher que ele julgou sem saber e contar a verdade. Otávio passou dias pensando em como se aproximar de Dona Lúcia. Não queria parecer invasivo, tampouco arrogante. Afinal, havia invadido sua privacidade, mesmo com boas intenções, mas havia algo dentro dele, um sentimento novo, difícil de nomear, que dizia que aquele encontro precisava acontecer, que ele precisava se colocar diante dela, não como patrão, não como milionário, mas como homem, como ser humano, como alguém que finalmente enxergou. Ele escolheu um fim de tarde nublado, com o céu pesado, como se o mundo lá fora também soubesse que aquele seria um momento diferente. Vestiu-se de forma simples, deixou o carro a 2 quadras de distância e foi a pé. A cada passo, o coração batia mais rápido. Ao chegar à porta do abrigo, agora recém-pintado, com um pequeno jardim que ele mesmo mandara plantar, hesitou. A campainha parecia distante, a mão tremia. Quem abriu a porta foi uma garotinha de uns 8 anos. Olhou para ele com um olhar curioso, sem medo. "A senhora Lúcia está?" Ele perguntou com a voz baixa. A menina fez um gesto com a cabeça e saiu correndo descalça, chamando Dona Lúcia de vó. Otávio sentiu um nó na garganta. Nunca a tinha ouvido ser chamada assim. Vó. Aquilo dizia tanto. Dona Lúcia apareceu pouco depois, com a expressão serena, mas o corpo paralisado ao vê-lo ali, diante da sua casa. Estava com um avental florido, os cabelos presos, como sempre, mas havia um traço de surpresa, quase de receio. "Seu Otávio?" perguntou, ajeitando a gola da blusa. "O que está fazendo aqui?" Ele sorriu sem jeito, um sorriso frágil que escondia arrependimentos. "Posso entrar?" disse. Ela hesitou por 2 segundos eternos. Depois, abriu a porta por completo. "Claro, entre." A casa cheirava a sopa quente. O som da televisão vinha da sala, onde um idoso
dormia em uma cadeira. Crianças brincavam com lápis de cor no chão. Havia vida, havia amor em cada canto. Sentaram-se à mesa da cozinha com uma toalha simples de tecido antigo. Otávio ficou olhando ao redor. As paredes contavam histórias. Quadros de desenhos infantis, lembranças de aniversários, bilhetes colados com fita. "Eu segui você", ele disse, quebrando o silêncio. Ela franziu a testa, surpresa. "Como assim?" "No outro dia, depois do trabalho, eu pedi para o motorista te seguir. Vi você entrando aqui. Vi tudo." O silêncio que se seguiu pesou no ar. Dona Lúcia abaixou os olhos. Seus dedos começaram a brincar com a borda da toalha. "O senhor não deveria." "Eu sei", interrompeu ele. "Mas eu precisava entender. Precisava saber quem era você. Porque eu passei a vida inteira cercado por coisas que não me disseram nada. E bastou ver você aqui por 10 minutos para tudo desmoronar dentro de mim." Ela ainda não dizia nada. Apenas ouvia. Eu me envergonhei de mim, da minha vida, de como eu olhava para você sem enxergar de verdade. Eu achava que você era só uma funcionária, só mais uma pessoa passando pela minha casa. Mas você é o que eu nunca fui. Ela respirou fundo. Os olhos já começavam a brilhar. "Seu Otávio, eu só faço o que precisa ser feito." "Não", disse ele. "Você faz muito mais do que isso. Você ama, cuida, entrega e nunca pediu nada em troca." "É porque ninguém tem obrigação de ajudar", ela respondeu com a voz calma. "Mas quem pode, deveria." Otávio então tirou do bolso uma fotografia antiga, dobrada, amarelada pelo tempo. Era dele, jovem, ao lado da esposa, no batizado do filho mais velho. "Essa foi a última vez que eu chorei de emoção. Depois disso, vivi no automático. Ganhei muito dinheiro, perdi tempo, perdi família. Fui me perdendo sem nem perceber. E só percebi agora." Lúcia tocou a foto com delicadeza. Havia respeito no gesto. "A vida da gente é assim, seu Otávio. Quando não ensina com amor, ensina com ausência." E foi aí que ele chorou, sem se importar com a aparência, com a postura, com a imagem. Chorou como quem esvazia uma represa de décadas. E Dona Lúcia, silenciosa, apenas estendeu a mão. Não disse que entendia, não tentou consolar com palavras, apenas ficou ali, presente como sempre foi. Naquela noite, eles jantaram juntos. Simples, arroz, feijão e legumes. Mas para Otávio, foi o banquete mais verdadeiro que já teve. Ele ouviu histórias, conheceu nomes, decorou datas. Prometeu ajudar, mas não com dinheiro, com tempo, com presença, com compromisso. E Dona Lúcia, que nunca esperou nada de ninguém, sorriu. Porque naquele momento ela sabia. Aquele homem tinha finalmente acordado. E não era mais o mesmo. Nos meses que se seguiram àquele encontro silencioso, quase sagrado, a vida de Otávio mudou por completo. Ele, que antes começava o dia abrindo relatórios financeiros, agora acordava cedo para ajudar a servir o café da manhã no abrigo. Aos poucos, foi se tornando parte da rotina daquelas pessoas. Aprendeu o nome de cada criança, ouviu as histórias dos idosos, passou a entender que a maior riqueza que alguém pode ter é fazer parte da vida dos outros. E com o tempo, o que era apenas uma casa apertada no fim de um beco, virou algo muito maior. Otávio usou seus contatos, sua influência, sua inteligência, tudo aquilo que por anos só serviu para gerar lucro, agora voltado para um bem muito mais valioso. Criou um espaço amplo, com salas de aula, biblioteca, consultórios médicos, brinquedoteca, refeitório equipado. Convidou voluntários, professores, terapeutas, médicos. Tudo gratuito, tudo com amor. E mais do que isso, ele não pôs o próprio nome no projeto. Chamou de Instituto Dona Lúcia. Quando ela viu a placa sendo colocada na entrada, com letras douradas e simples, não conteve o choro. Disse que não merecia aquilo.
E ele respondeu, com os olhos firmes e a voz embargada: Você não merece uma placa, Lúcia. Você merece o mundo inteiro te agradecendo. A história do Instituto logo começou a circular pela cidade. Repórteres foram até lá, ONGs se interessaram, pessoas que também tinham histórias silenciosas, como a de Dona Lúcia, se inspiraram. Em pouco tempo, a ideia foi replicada em outras regiões, em São Paulo, em Minas, no Pará, no interior da Bahia. Não com o mesmo nome, mas com a mesma essência. Acolher quem ninguém vê, cuidar de quem ninguém escuta. E o mais bonito, muitas dessas novas iniciativas foram lideradas por ex-moradores do próprio Instituto. Adolescentes que cresceram sob o cuidado de Lúcia, que aprenderam com Otávio o valor da transformação e decidiram seguir o mesmo caminho. Lá pelos seus 70 e poucos anos, Otávio foi entrevistado em uma palestra beneficente. Sentado em uma cadeira simples, cercado de gente comum, perguntaram a ele o que sentia por ter construído algo tão bonito, tão importante, depois de já ter conquistado tanto. Ele sorriu, olhou para o fundo da plateia onde Dona Lúcia estava sentada, discreta como sempre, com as mãos no colo e os olhos brilhando, e respondeu: Hoje, pela primeira vez na vida, eu sou verdadeiramente rico. E assim, uma simples desconfiança, um gesto impensado de seguir uma funcionária, deu origem a um movimento que cruzou fronteiras e mostrou ao Brasil inteiro que o amor, quando é verdadeiro, se multiplica em silêncio, mas transforma em voz alta.